Acabamos de chegar no Clear Alphaville. Até a vista é linda. Imagina o culto. Gente, impressionante o tamanho da igreja em Alphaville. Impressionante. Gente, estou me sentindo um menino em um parque de diversão. Porque olha só isso. O tamanho da igreja. A dimensão é muito grande. Muito. Não é pouco, é muito grande. Tipo, a igreja é muito grande. E, eu falo assim, inacreditável. Surreal. Tipo, tamanho, proporção, olha. Demais. Bem, o que você achou do tamanho da igreja? Gigante, adorei. Gigante. Tem até pipoca, gente, ó, pipoca. Nosso querido Tiago Brunet. Deus abençoe, Tiago. Deus abençoe nessa noite. Boa noite. Boa noite, que alegria. Deus abençoe vocês. Deus prospere o que vocês fizerem. Deus prospere sua casa, seu negócio. Tudo aquilo que suas mãos tocarem possa prosperar de uma forma sobrenatural. O homem não pode fazer por você, o advogado não pode fazer, aquilo que nenhum gestor, nenhum banco consegue fazer por você, que Deus faça nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, aplauda o Senhor. Seja bem-vindo. Se fosse assim, a irmãzinha de oração do toque estava rica batendo meta, ela ora mais do que a gente, poxa. Então, a maioria das pessoas quebram em misturar fé e negócio, porque elas não conseguem entender qual é a função da fé e qual é a função da inteligência para fazer negócio. Uma coisa que eu percebi é que só faz bom negócio quem é inteligente. E as pessoas confundem com a inteligência. As pessoas acham que inteligência é QI alto. QI alto é genialidade. Inteligência é entender como as coisas funcionam. Se eu entendo como é que esse produto funciona aqui, como é que funciona a mente da pessoa que quer comprar esse produto, eu aprendo a vender isso para ela e fico rico. É que as pessoas não querem entender como funciona. Geralmente elas querem fazer do jeito delas. Quem vive como quer, acaba como não quer. Quem vive como quer, acaba como não quer. Então, nos últimos 20 anos
eu cometi muitos erros que eu poderia ter evitado. Eu tenho uma esposa muito sábia, né? E às vezes eu falo assim, caramba, principalmente quando a gente está comemorando alguma vitória. Que vitória! Aí ela sabiamente fala assim para mim, só que isso era para ter chegado na nossa vida 10 anos atrás, se você não tivesse errado tanto no caminho. Ela me bota no meu devido lugar, isso é importante. Tem coisa que você está comemorando como se fosse bom, mas já era para estar contigo há muito tempo. Então, o conselho que eu me daria 20 anos atrás é fazer o que eu faço hoje. Eu oraria mais, teria mais conselheiros para poder errar menos. Eu acertei muito também, por isso que eu consigo estar aqui hoje falando com vocês. Se eu não tivesse acertado na vida, vocês não teriam me convidado. Mas os meus erros, por exemplo, eu quebrei em 2014 porque eu errei muito na administração, era orgulhoso, não tinha um bom network, só escutava gente errada, meu ambiente era ruim. Fiquei pensando, eu não precisava ter passado por isso. E se você for parar para pensar em destino, Thiago, mas se você não tivesse quebrado, você não estaria fazendo o que você está fazendo hoje. Concordo, mas não precisava ser tão sofrido então, tão humilhante. Eu teria aprendido, mesmo não tendo sido tão humilhante. Então, se eu pudesse voltar 20 anos atrás, seria orar mais e pedir mais conselho. Coisas que eu só comecei a fazer, mesmo sendo de berço cristão, de uns anos para cá. 10 anos para cá que eu comecei a levar isso mais a sério. Se eu tiver alguns pontos de inflexões, né, não consigo resumir em um. Por exemplo, a minha quebra em 2014 foi uma grande virada, porque eu decidi, por exemplo, dominar a Bíblia, entender a Bíblia em 2014. Antes eu era crente de igreja só. Eu não era nem conhecedor e pouco praticante da palavra. Então, esse foi um ponto de inflexão muito grande. Foi quando eu decidi viver pelo que estava escrito. Eu não quero saber o que você acha, eu não quero saber o que o outro falou, eu quero saber se está escrito. Quando eu decidi isso na minha vida, muita coisa começou a fazer sentido, os pontos começaram a se conectar, as coisas começaram a acontecer. Outro ponto de inflexão muito grande foi minha mudança geográfica, quando eu decido ter a coragem de obedecer à voz divina, porque foi um comando divino, e me mudar do Rio de Janeiro para São Paulo. Como também, um tempo morando em São Paulo, Deus me deu um comando de morar nos Estados Unidos, onde eu fiz faculdade e acabei escrevendo o livro mais vendido que eu tenho hoje, chama-se Especialista em Pessoas. Foi tudo nesse período. E foi também um comando divino. E essa coragem não é fácil, porque você tem que deixar muita coisa para trás. Você estando mal ou estando bem, mudanças geográficas são complicadíssimas. E aí eu tive a coragem de obedecer a voz de Deus, assim como Abraão teve que se mudar de Ur dos Caldeus para ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Eu acho que esse foi o segundo ponto de inflexão muito forte na minha vida. Mudou muita coisa para mim. E aí eu descobri o poder das companhias, da ambiência, que isso realmente modela destino, né? Com quem você anda, quem você escuta, o ambiente que você frequenta, não tenha dúvida. É clichê, mas é verdade absoluta. Modela destino. Então, a própria Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. O contrário também é verdade, né? As boas companhias vão te dar costumes que você não sabia que existiam e vão te levar para outro nível. E é isso. Maravilha. Isso é verdade, né? Financeiramente seria isso, espiritualmente eu me entregaria completamente ao meu Deus, como hoje eu estou. Uma coisa importante, muita gente fica me perguntando o segredo de sucesso.